Boa noite a você, Thiago, boa noite a todos que estão aí presentes mais uma vez. Prazer estar aqui. Prazer também enorme. Vamos aqui começar mais uma live certamente interessante. Entretanto, como vão ainda agora ser notificados todas as pessoas, elas vão aqui entrando na nossa dinâmica. Talvez, dentro daquilo que têm sido todas as questões que têm sido mais abordadas, entre a hipnose e aquilo que é a engenharia mental, neste caso até transformativa, qual é que é a proposta? E trazendo para quem quer e não sabe muito sobre a PNL, como é que nós podemos aqui esclarecer mais as pessoas neste sentido? De hipnose, PNL, como é que será melhor? Como é que é o seu entendimento? Sim, como eu esclareci num debate que houve no nosso grupo, e eu venho sempre procurando esclarecer, sempre que introduzimos um conceito novo a respeito de alguma coisa, e é natural que isso gere questionamentos, perguntas por parte das pessoas. Como eu disse algumas vezes, desde muitos anos eu estudo hipnose, isso tem sido uma coisa muito boa, eu tenho usado a hipnose, eu estudei vários métodos de hipnose e comecei a clinicar, inclusive, usando muitos métodos da hipnose clássica. E eu comecei a me surpreender, ser fortemente influenciado por várias pessoas recentes, entre elas o co-criador da programação neurolinguística, o Dr. Richard Bandler. Eu fiquei extremamente interessado na eficácia que ele tinha, conseguindo lidar com pessoas, seja numa situação de colocar o indivíduo num estado de transe, seja em situações onde ele simplesmente conversava com a pessoa de olhos abertos, interagindo, mas a maneira como ele usava a linguagem era eficaz porque desmontava a pessoa, desmontava os problemas, como se quebrasse o problema no meio, a questão que a pessoa trazia, a sua queixa, portanto, e a partir dali ele ajudava que a própria pessoa se reconstruísse através do processo. Eu comecei a ficar muito curioso, porque eu queria entender por que ele era extremamente eficaz. Aí eu fui estudar programação neurolinguística, mas eu comecei a estudar especificamente o trabalho do Dr. Richard Bandler, porque nem todos na programação neurolinguística têm uma abordagem tão hipnótica. Embora a hipnose esteja sempre presente e seja parte da programação neurolinguística, a linguagem hipnótica é estudada nos practitioners. Eu mesmo ministro de formação practitioner em programação neurolinguística. Mesmo assim, as pessoas aprendem sobre a linguagem hipnótica e pronto, nunca mais vem aquela linguagem hipnótica, não sabem direito o que fazer com ela. Mas o Dr. Richard Bandler, que foi um grande estudioso do Milton Erickson, ele começou a combinar e ter a hipnose, a linguagem hipnótica, colocar pessoas num estado de transe, colocar a pessoa em estado de transe enquanto aplica as técnicas. Isso começou a me fascinar, eu fiquei extremamente fascinado a respeito disso. Primeiro comecei a estudar, a ler o trabalho do Dr. Richard Bandler, até que eu comecei a me organizar para começar a assistir os cursos do Dr. Richard Bandler. Eu fiz metade dos cursos eu fiz em Londres, porque ele está todo ano, ele ministra cursos em Londres, geralmente setembro, maio e setembro, mais ou menos. E a outra parte dos cursos eu fiz em Orlando, onde ele também ministra grande parte de suas formações. E, embora o Dr. Richard Bandler também tivesse uma grande proficiência em usar todas essas coisas, ele tem uma abordagem do tipo, faça alguma coisa e resolva o problema daquela pessoa naquele momento. Ele acredita muito nisso. Mas como eu sou psicólogo clínico, eu acredito que, em alguns casos, nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos ter uma abordagem de longa duração. Claro, se for possível fazer uma intervenção e essa intervenção já resolveu o problema da pessoa, ótimo, melhor ainda. Vamos terminar ou vamos usar a próxima sessão para tratar de outra questão, que é geralmente como eu trabalho. Mas eu comecei a perceber que, porque o Dr. Richard Bandler ele tem uma política contra terapias de longa duração, e eu não tenho esse problema, porque eu acredito que em alguns casos, em algumas situações, as pessoas precisam fazer isso. Foi aí que eu comecei a me perguntar como que eu poderia aproveitar essa ideia que eu acho que é fantástica de unir a programação neurolinguística com os estados hipnóticos, com a hipnose ericksoniana. E eu comecei a me perguntar como seria levar isso dentro de um processo de tratamento. Levar a pessoa não só através de uma sessão, mas usar várias sessões seguidas, onde no conjunto dessas sessões nós pudéssemos ajudar as pessoas. Claro que todos nós já conhecemos a hipnoterapia, ela já é usada, mas eu comecei a identificar elementos que a própria programação neurolinguística nos dá
sobre trabalhar alguns fatores específicos que geram resultados específicos, como, por exemplo, a linguagem verbal e não verbal, o uso das representações, dos sistemas representacionais e das submodalidades. Os sistemas representacionais estudados pela PNL, algumas pessoas têm preferência pelo sistema visual, outros pelo sistema auditivo, e submodalidades são detalhes disso. Algumas pessoas veem um filme preto e branco, distante, atrás de uma parede de vidro, isso faz toda a diferença. Se eu tiro o vidro, ponho o vidro, se eu tiro a cor, coloco a cor. Né? Justamente o estudo das submodalidades, eu fui estudar com ele o Design Human Engineering, que trabalha em detalhes essas submodalidades, eu fui estudar, me especializei nisso, me especializei na repadronagem neurohipnótica, como ele chama também, que é o estudo das sensações e como elas caminham no corpo. Mas, de novo, o Dr. Bandler é uma coisa muito, use agora, resolva aqui o problema da pessoa, vire as costas, você não precisa nem guardar, ele brinca, nem o nome da pessoa, resolva o problema dela e siga para o próximo cliente. Mas eu acredito, como psicólogo, que algumas pessoas precisam de um acompanhamento, precisam de alguma coisa que se estenda além de apenas uma intervenção, algumas intervenções. Eu comecei a mapear todos esses fatores. E como eu sempre dei cursos, as pessoas começaram a me pedir para ensinar outros profissionais a trabalhar com aquilo que eu trabalhava, porque nessa altura eu já tinha meu canal de vídeos no YouTube desde o ano de 2006 para 2007, assim que o YouTube começou praticamente no mundo, aqui no Brasil pelo menos, começou a ficar disponível mais ou menos nesse período, eu criei meu canal, as pessoas começaram a me pedir, me ensina isso. Aí eu falei, que nome eu vou dar para isso? E aí me veio, né? Eu peguei emprestado um pouco da ideia do Dr. Richard Bandler, porque ele fala do Design Human Engineering, engenharia do design humano, mas eu fui para um outro caminho um pouco diferente, porque eu sempre dei todos os créditos a ele, como a pessoa que me inspirou, com quem eu estudei, onde eu fui colher a maioria daquilo que eu uso nos cursos de uma maneira geral, fui treinado por ele pessoalmente. Eu chamei de engenharia mental transformativa, e mesmo até um transformativa no sentido hipnótico, sendo uma palavra meio diferente, justamente para criar um estado. E aí nós caímos numa grande questão, né? Porque eu venho da PNL, que tem como tradição também facilitar as coisas, usar analogias, usar metáforas, porque fica mais fácil explicar as coisas através de metáforas do ponto de vista da PNL. Então, em vez de dar um nome extremamente técnico e científico, que eu poderia dar facilmente, com muita facilidade, poderia dizer o curso de formação do aprofundamento dos estados biorrítmicos, sei lá, podia inventar um nome que soaria científico até mais do que como muitos casos são. Eu escolhi engenharia mental transformativa ou engenharia mental. Na verdade, o nome do curso é Formação em Hipnose, PNL Avançada, Engenharia Mental. Porque a ideia é exatamente isso, ter o que você pode da hipnose, o que você pode de uma abordagem avançada da PNL, não é apenas aquela coisa básica, introdutória, que você tem que ter um pensamento mais avançado, e um mapeamento de como identificar esses fatores, treinar cada um desses fatores, interferir especificamente nesses fatores. E, no meu entendimento, engenharia mental caía muito bem, porque dava a ideia de que nós vamos fazer uma engenharia na pessoa. Nós vamos ajudar que a própria pessoa se conheça, identifique seus próprios padrões, aquilo que precisa da atenção, etc. E o hipnotizador, o profissional de hipnose, ele vai identificar padrões específicos e vai interferir, usar deliberadamente, conscientemente, padrões específicos. Por isso eu achei que engenharia mental era um bom nome e eu sempre tive um bom feedback de uma maneira geral em relação a isso. Então a gente gosta sempre de explicar de onde está vindo, mas no fundo é uma abordagem diferente, porque ela não é nenhuma abordagem puramente ericksoniana, embora tenha muita da influência do Milton Erickson. Não é uma abordagem puramente de PNL, porque tem muita hipnose de forma muito explícita, mais do que os treinamentos de PNL tradicional. E existe um entendimento que eu desenvolvi num processo de treinar a pessoa e ajudá-la a se preparar para tornar-se um hipnoterapeuta, que eu não vejo dessa forma ser feito em lugar nenhum. E eu gostaria de ressaltar, antes que eu passe a palavra para você, porque eu estou falando bastante, né, que é uma abordagem que ela não fere outras abordagens. Quando eu dou essa formação, como a que nós vamos fazer em breve em Lisboa, nós não estamos de forma nenhuma dizendo que as outras formações elas são menos qualificadas ou menos importantes. Pelo contrário, o que eu venho dizendo o tempo todo é que é um novo olhar, é uma junção de alguns fatores estratégicos. Você pode e deve, em sua prática clínica, combinar
essas ideias que nós estamos trazendo aqui, com toda a sua história, todas as suas outras formações, pelo menos eu acredito nisso. Sim, aquilo que está a dizer parece-me bastante pertinente e eu também, dentro do debate que foi acontecendo, e mesmo antes, quando nós começámos a organizar toda esta formação, foi neste sentido mesmo que é de ser complementar. Não há aqui uma batalha, porque não fará sentido, até o Milton Erickson era o primeiro a dizer, quem perguntava, mas como é que eu faço para ser igual? Eu antes dizia que cada um tem que encontrar a sua voz. Portanto, neste sentido de cada um encontrar a sua voz, parece-me bastante interessante que é fazer uma abrangência suficiente, mas com foco e fundamento, para que todos possam encontrar a sua voz. Quer aqueles que vão agora pela primeira vez dar os passos como hipnoterapeutas, ou aqueles que já sendo hipnoterapeutas, mas que falta aqui a ferramenta de PNL. Portanto, nesta dimensão, e eu sempre estas questões muito focadas, como por exemplo, será feito através de pacotes, em que se vai estabelecer um pacote de 5 ou mais sessões? Será feito com o cliente sessão a sessão? E aqui tocou num assunto que me parece bastante pertinente, para além de todos os outros, que não é falar mais, mas sim mostrar o à vontade que existe neste conceito, o que para mim é extraordinário e que não se vê em outras propostas, o que cada um sabe delas, como é óbvio, mas esta tem essa diferença que é explicação objetiva. O bundler tem a questão de uma sessão, está despachado, vai embora. Mas sabemos que isto é apenas como os níveis da verdade. Existem mundos. Para aqueles que têm um nível de verdade em que, ok, numa primeira sessão encontram algum acolhimento, encontram alguma calmia dentro daquilo que é as dimensões dos seus desafios, quais é que são as formas mais úteis que o André possa sugerir para ver entre distinguir sessão a sessão ou um grupo de sessões para poder acompanhar o cliente? Na verdade, uma das características dos trabalhos que eu faço, não só nessa formação, mas até em formações especificamente de programação neurolinguística, é justamente incentivar que o participante ele descubra seus próprios parâmetros, né, seus próprios padrões. Primeiro, o hipnotizador ele precisa se perguntar como eu gostaria de trabalhar, o que eu gostaria de fazer, o que eu não gostaria de fazer, com quais ferramentas eu gostaria de trabalhar, com quais ferramentas eu não gostaria de trabalhar. Essa é uma das primeiras questões. A segunda que é a lição que veio lá do Milton Erickson, que veio lá a partir dele, é cada cliente, cada paciente é diferente. Então nós precisamos, e eu acredito nisso na minha prática clínica, eu posso falar a partir da minha prática clínica. Eu chego a estar até um pouco sem voz de tanta indução hipnótica que eu tenho feito recentemente. Eu vou ensinar técnicas, inclusive, para usar a voz de uma maneira que o indivíduo não canse a garganta, ou outros fatores assim, né? Mas, assim, eu tenho uma experiência clínica muito grande, eu tenho resultados. Eu tenho médicos hoje, doutores da área da medicina, que me enviam constantemente clientes porque eu dou resultados. Né? Os clientes melhoram. Eu tenho psiquiatras que me enviam clientes constantemente, porque quando eles começam a medicar os clientes com depressão e outras coisas assim, muitos sabem que alguns indivíduos precisam de meses até que alguns medicamentos façam efeito. Né? E quando começam a fazer as sessões de hipnose com este trabalho, com esse método que eu vou estar a vos ensinar em Lisboa, as pessoas começam a reagir rapidamente ao processo, tanto que muitas vezes já aconteceu inúmeras vezes do médico começar a retirar a medicação antes mesmo que ela fizesse o efeito que deveria fazer, porque eles sabem que existe o fator emocional, que existe o fator psicológico. Eu fico me perguntando, qual é a diferença? A diferença justamente é ter esse olhar sobre a pessoa, por um lado, e por outro lado, o olhar a respeito do conhecimento de fatores que interferem no processo. E é isso que eu vou tentar ensinar para as pessoas, os fatores que interferem no processo. Onde usar o quê? Quais são as ferramentas possíveis? Não só eu vou trabalhar treinar fatores bem específicos, como mais para frente, na parte mais avançada, na segunda etapa, nós vamos trabalhar com alguns roteiros onde, numa mesma abordagem, o aluno vai estar aprendendo uma técnica de indução rápida, de aprofundamento do transe, uma técnica de PNL para ser colocada dentro de um roteiro hipnótico, vai aprender tudo isso de uma vez, numa tacada só, assim,
num único segmento. Ele vai, em vez de eu ensinar tudo isso separado, porque antes eu ensinava assim, uma técnica de indução rápida, o aperto de mão para botar em transe. Aí o aluno aprendia o aperto de mão e depois não sabia onde encaixar o aperto de mão. É uma certo. técnica de aprofundamento do transe. Aí a pessoa aprendia também, não sabia quando encaixar. Né? Então eu comecei a pensar, eu vou trazer situações realísticas, onde aquilo vai acontecer num contexto de atendimento, e o aluno vai aprender a técnica, vai aprender o processo e vai discutir depois possibilidades de uso. Então, acho que nós precisamos entender quem é aquele indivíduo que está ali, quem é o paciente que está no consultório, e avaliar quais são as necessidades, qual é o tempo de tolerância. Porque eu tenho pacientes ou clientes, né, que têm uma grande tolerância para a hipnose e me pedem para que eu use, por exemplo, toda 50 minutos, uma hora, para fazer praticamente toda a sessão na forma de indução. Ao Certo. passo que eu tenho outros clientes que eles não têm esse interesse, eles querem sempre, todas as vezes, discutir sobre suas questões, o tratamento de uma maneira geral. Nós usamos cerca de 50% da sessão, mais aproximadamente, para Tá. discutir as questões e usamos o restante da sessão para fazer uma indução hipnótica, geralmente uns 25, 30 minutos. E eu consigo, nesse tempo, criar, porque eu vou ensinar isso, inclusive, para os participantes, a criar um estado profundo nesse tempo, como criar âncoras para que aquele cliente ele já entre num estado profundo rapidamente. Então, acho que o segredo para escolher qual curso seguir é conhecer a pessoa, porque se usamos alguma coisa que o paciente não gosta e ele começa a sentir um desagrado com aquele processo, aquilo ali vai afastando ele da entrega, do rapport que é necessário para que os resultados aconteçam. Certo. Aqui, realmente, aquilo que é importante, muitas das vezes falta na maioria ou em algumas formações, que é muito só o foco nas técnicas, que é importante, não há dúvida, mas aqui realmente a dificuldade que por vezes se nota, ou a maior parte das vezes que se nota para aqueles que até já têm alguma prática, é como traduzir as técnicas e a ligação das técnicas, fazendo a ponte entre elas para ter esse resultado. Nesta dinâmica, para ter o resultado e para ter eficácia, quanto, se é que existe, quanto de hipnose e quanto de PNL é que nós podemos aqui, quase como se fosse criando uma receita. Quanto de percentagem de cada parte é que poderia aqui considerar? Ou de que forma é que será melhor? Como se fosse uma sugestão. Eu sei que é uma pergunta assim um pouco fora da caixa. Totalmente. Assim, não, eu acho bom que se faça, porque eu gosto de desafios, né? Eu nunca parei para mensurar, né? De uma Sim. maneira geral, quando eu penso nos atendimentos que eu faço, eu sempre começo com hipnose e estados hipnóticos, mas ao mesmo tempo, por exemplo, hoje se eu aprofundo o estado do transe mais rápido, não é por causa da hipnose clássica, é por causa da PNL. Porque eu Uhum. aprendi, por exemplo, com o Dr. Richard Bandler, que quando nós eliciamos estados relaxantes e amplificamos, é muito mais rápido, eficaz e profundo do que ficar fazendo aquele relaxamento de corpo Não, inteiro. Então já entra a PNL na história, né? certo. Sistemas representacionais. É o tempo todo, eu diria que quase que 50%, meio a meio, Certo. de PNL, porque o tempo todo isso fica na cabeça. Porque vamos lembrar que tudo isso é nominalização ou substantivação, como diz o Sim. Dr. Richard Bandler. Não Uhum. existe hipnose, não existe PNL, tudo são palavras que nós usamos para identificar um curso, um padrão de tratamento. Né? Existe aquele indivíduo que faz só hipnose sem PNL e é fácil perceber que é um padrão diferente do Exato. indivíduo que faz só PNL. Então, quando se observa essa abordagem que eu vou estar trazendo, tem os dois entremeados o tempo todo. Né? Exato. Existem algumas coisas que são da hipnose, que é colocar a pessoa no estado, criar condições, dar sugestões de cuidado antes do estado de transe, sugestões de cuidados para se a hipnose tiver que ser interrompida, a pessoa vai despertar se sentindo muito bem. Enfim, tem uma série de coisas que são especificamente da hipnose, mas tem a PNL o tempo todo. E na minha Certo. prática, eu descobri que quando se usa PNL, se muda uma estrutura muito mais rápido do que apenas ficar dando sugestões. Certo. Então, Aqui então tocou, é exatamente isso. sim, aqui tocou num ponto que é uma das questões que aqui existe, que é, no caso de abreação, quais são, talvez, a dica principal ou sugestão e também os cuidados? Quais é que seriam? É, as reações são explosões emocionais, são
coisas que acontecem, que muitas vezes fazem o paciente rir, ou chorar, ou ter alguma reação desproporcional, diferente daquilo que se esperaria, que é estar ali, concentrado, passando pelo processo de uma maneira geral. Na verdade, várias psicologias nos ensinam, e sobretudo a programação neurolinguística, que toda expressão de sintoma é a comunicação de alguma coisa importante. Então, eu sempre trabalho, talvez não aconteçam muitas aberrações comigo, porque toda vez que o indivíduo ele traz uma questão para ser trabalhado, o paciente ele traz alguma coisa para ser trabalhado, eu imediatamente, no que começa o estado de transe e começamos a tratar da questão, eu imediatamente vou para as intenções positivas. Né? O que essa parte que está provocando sintomas está tentando comunicar, dizer, mostrar. Então, muito dificilmente o indivíduo tem uma reação, porque imediatamente a questão já é, em geral, contemplada logo de início, de uma maneira geral. Eu tenho muito pouquíssimos, quase praticamente não tenho situações de aberração, justamente por causa desse olhar da psicologia, da programação neurolinguística, de já pensar nos sintomas. Eu sempre começo identificando onde estamos, qual é a situação presente, atual, qual é o estado atual, isso vem bem da PNL, onde nós estamos, o que sentimos aqui, e o que essa parte do paciente está tentando fazer pelo paciente, mantendo aquela situação funcionando. Essa parte está a comunicar alguma coisa, dizer alguma coisa, alertar para alguma coisa importante. Então, o indivíduo já conecta-se automaticamente com a raiz daquilo que está gerando o problema. Vamos dizer assim, eu imagino que não dá nem tempo da reação se formar, porque automaticamente já começamos, por conta do olhar da PNL, do padrão, a interferir naquilo que poderia gerar explosões e coisas. Às vezes acontece, mas é muito difícil. É muito difícil. E uma coisa que falaste também, que eu acho que é muito, muito importante, é a questão do enfoque clínico do processo. Né? Porque eu não só sou um professor que vai ensinar pedaços, didaticamente, uma série de coisas, como eu vou ensinar a prática clínica, porque eu faço isso sempre. Eu clinico regularmente. Então, eu não vou apenas ensinar técnicas, jogá-las no PowerPoint e falar isoladamente das coisas. Eu vou estar desenvolvendo o tempo todo o olhar que um clínico precisa ter para contemplar o caso, para contemplar o cliente, para contemplar o que está se passando, quais são as várias possibilidades. Toda vez que demonstramos uma técnica e os participantes vão praticar em grupos, em duplas, dependendo da técnica, o retorno é o momento onde nós debatemos as práticas, os possíveis desdobramentos em situações clínicas. Então, nós debatemos amplamente aquela questão do ponto de vista clínico. Certo. Essa é a questão que muitas das vezes as pessoas colocam e que o André aqui tem esse elemento diferenciador que já foi abordado em outras lives, que é não só ser um estudioso, alguém que foi beber na fonte, praticou aquilo que é dentro da origem e que seguiu aquilo que é ensinado, aquilo que é recomendado e não se desviou, e depois então quando atingiu a mestria, então foi atendendo outros casos, foi atendendo outras demandas, e aí sim veio a engenharia mental transformativa. Dentro desta dinâmica, quanto é que das pessoas que possam estar aqui, não só agora nesta live, mas que mais tarde possam ter questões que passam dentro de muitas, como está aqui o Marcos Alberto, em que diz a pergunta se existe uma técnica de hipnose ou de PNL para prender a atenção do cliente numa palestra e também para melhorar as vendas. Nesta pergunta, só, por exemplo, a palavra prender chama a atenção. E aqui o prender pode dar muitas formas sugestivas de significados. Será que aqui o tomar nota e atenção nas frases, nas palavras utilizadas, pode dar aqui uma pista para que as pessoas possam ter melhores resultados? Sim. Para se prender a atenção do cliente, eu penso que existem várias abordagens diferentes. Uma delas vai ser ensinada no curso explicitamente, que é o uso da linguagem hipnótica e dos elementos hipnóticos de influência verbais e não verbais. Existem inúmeras questões. E uma das coisas que é necessário é se calibrar, como nós chamamos em programação neurolinguística, calibrar, perceber quem é a plateia, quem é o cliente. Então, se eu estou a falar para um grupo de empresários, eu preciso conhecer os valores desses empresários, o que essas pessoas têm em mente, qual é a empresa ou empresas que estão representadas ali através dos participantes, o que eles buscam ali, porque eles estão ali. Porque, a partir daí, eu vou começar a desenvolver uma série
de processos, de contar metáforas, de usar a linguagem hipnótica, de puxar certos assuntos específicos que tem a ver com aquelas pessoas que estão ali. Né? Se eu estou, por exemplo, a trabalhar com um grupo de atletas, de esportistas, também serão outras metáforas mais ligadas ao universo do esporte e uma série de outras questões. Com certeza, existem vários processos que nós vamos ensinando de uma maneira geral. Uma das coisas que eu aprendi com o Dr. Richard Bandler, existe um fenômeno que se chama Prime, que é justamente quando começamos a colocar um assunto, uma frase, uma questão, como se fosse um quebra-cabeça. Vamos montando um quebra-cabeça com uma palavra, com uma canção, com uma metáfora, com uma imagem, e todas referem-se ao mesmo quadro amplo, geral, daquilo que está se comunicando. Isso é uma entre inúmeras possibilidades. Além disso, o que foge um pouco ao escopo dessa formação, mas será objeto de outras formações, pelo que já estamos discutindo, que é quando o indivíduo torna-se um trainer. Porque o trainer ele tem alguns elementos de quando ele se apresenta, quando ele está falando, um trainer em programação neurolinguística, ele usa alguns recursos específicos desse tipo de formação. Estamos pensando em fazer isso para o futuro adaptado à hipnoterapia, um trainer adaptado para a pessoa falar, dar palestras, ensinar esse tipo de conteúdo para as pessoas, porque existe a forma como se fala, como se movimenta o corpo. Muitas coisas já vão ser ensinadas agora nesta formação, mas existem algumas coisas muito específicas também que fazem sua comunicação ter mais impacto de uma maneira geral. Então, tudo isso foi mapeado, estudado profundamente pela programação neurolinguística, e deve ser usado. Depende muito da necessidade, mas eu diria que uma das melhores dicas para que se tenha sucesso nisso é perceber o cliente, perceber o grupo, se está a falar para um grupo de pessoas, quem são essas pessoas, se obter as informações o máximo possível. Se não é possível obter as informações, calibrar, perceber. Começar a prestar atenção nas perguntas, o que está vindo, que tipo de perguntas estão fazendo, que forma. Quem já assistiu às nossas lives, nós temos no mesmo dia uma live que eu faço para Portugal, mas que tem outros brasileiros também participando, e uma live que eu faço para o Brasil, que tem outros brasileiros participando. Acho que qualquer um que tenha assistido as duas percebe uma diferença na minha comunicação, na forma como eu me comunico, como eu me expresso. Por quê? Porque é um público diferente. Quando eu estou a falar para o público brasileiro, eu falo de outra forma. Eu não me preocupo tanto com algumas coisas. Como eu estou falando para o público português que fala o português, né, eu preciso prestar atenção em algumas palavras que têm uma conotação um pouco diferente. Então, por quê? Porque eu estou a buscar um pouco mais de rapport com os ouvintes que estão em contato comigo. Então, isso é um dos exemplos que ajuda com que as pessoas ganhem mais atenção e prestar atenção nas características de quem está ouvindo, de quem está lá do outro lado, com as expectativas daquelas pessoas. E sim, marcar aquilo que é o central. Qual é a ideia central que precisa ser comunicada? Eu ensino no Master em Programação Neurolinguística, por exemplo, que aquilo que é central precisa ser repetido. Nós falamos dos princípios hipnóticos também no curso. Pelo menos 3 vezes, 4, dá um jeito de repetir aquilo que precisa ficar na mente das pessoas. Marcar aqueles pontos essenciais, seja como for. Sim, e aí falou num ponto muito importante, que é focar mais no cliente e não tanto naquilo que o terapeuta possa ter como mapa linguístico, neste caso. Se o cliente utiliza uma palavra, é essa palavra que, à partida, será útil para o próprio cliente ser utilizada. Sim. Porque nós não estamos, à partida, não é isso que se prevê em terapia, para doutrinar o cliente, mas antes sim fazer com que essa pessoa, esse indivíduo, possa encontrar o seu próprio caminho para aquilo que é o estado desejado. Nesse âmbito, para esse estado desejado, uma das coisas que eu tenho notado nas formações que tenho feito e que vou sempre fazendo, quer de hipnose, quer de PNL, é que de alguma forma parece que se quer dividir uma parte da outra e nunca há a dimensão de fazer pontes. E nesse fazer pontes, fazendo esta dinâmica, que é perguntas como lidar com a dor da perda, como tratar o medo de falar em público com a hipnose, como ajudar atletas a aumentarem o seu desempenho, como fazer terapia com crianças. Se nós formos a ver todas as questões, não se poderá, à partida,
dividir ferramentas, que é a hipnoterapia e a PNL. Mas aquilo que eu noto, quer nas conversas que vou ouvindo, quer naquelas que eu também participo, é sempre aquilo que todos os terapeutas quase falam, que é como é que eu começo, como é que eu vou manter e ter segurança para garantir um resultado. Deve o terapeuta garantir um resultado ou apenas promover a competência para que o sujeito, para que o cliente possa desenvolver essa confiança em si próprio para fazer o processo? Como é que se pode falar essa garantia, se é que deve existir? Muito boas perguntas. Eu gostaria de fazer umas observações. Uhum. Eu não entendo por que as pessoas separam tanto a PNL de hipnose se nenhum dos criadores e desenvolvedores da PNL fazem isso. Dr. Exato. Richard Bandler não separa, John Grinder não separa, Robert Dilts não separa. Né? Na verdade, é PNL, mas a linguagem hipnótica está presente o tempo todo ali no processo, porque em algum momento o cliente ele precisa, mesmo numa abordagem típica, puramente de PNL, o cliente precisa, o paciente precisa mergulhar dentro de si, pensar, refletir. E não existe nada melhor do que usar a linguagem hipnótica, a comunicação hipnótica, as metáforas hipnóticas, que são da hipnose, para que o indivíduo possa fazer o que se chama de pesquisa transderivacional, ou busca transderivacional, que é um mergulho dentro de si, dentro de seus próprios processos internos. E nada melhor do que a hipnose para isso. E nenhum dos criadores da programação neurolinguística separa isso. É um curso de PNL, no entanto, existe a abordagem hipnótica explícita. Existe um momento quando eu fui beber direto na fonte. Né? Então, eu não vejo essa preocupação em se separar. Eu acho que muita coisa acontece por conta de reserva de mercado. Ou seja, não sei como é que se chama isso em Portugal, né? Mas quando as pessoas querem vender algo e se destacar de outras pessoas, então elas começam a dizer, não, isso não pode fazer. Tem que Isso, até separar uma porque coisa muitos da não outra. dominam, muitos daqueles que eu tenho visto na PNL não dominam a hipnose, até diabolizam. Eu já tive algumas Exatamente. formações que hipnose Sim. quase fazem a cruzinha para afastar, que é o demo. E é essa a dinâmica. Não sei se é por Sim. falta de dominar, se é para proteger o mercado deles. Eu acho que tem todos os casos. E sobre a segunda parte da colocação que foi feita, sobre garantir o resultado. Exato. Né? Eu acho que é uma excelente questão aí para nós pensarmos. Eu acredito que o paciente nos procura para buscar uma melhora para a vida dele, dela, dependendo de quem está ali. Eu acho que dentro da medida do possível, no mundo que nós vivemos hoje, isso é uma crença muito particular minha, mas eu não fico impondo isso às pessoas, não. Mas eu acredito nisso. Que nós não temos mais, como antes, 5, 10 anos para fazer uma longa análise e rever toda a infância, né? Para depois de 5 anos começarmos a pensar o que nós vamos fazer de nossas vidas. Não estou dizendo que esse tipo de análise de trabalho não deva acontecer, acho que deva acontecer, mas hoje é um fato indiscutível, irrefutável, que precisamos de soluções mais rápidas para as coisas. A informação dobra em menos de um ano. As tendências mundiais de mercado acontecem num piscar de olho, num único dia. Muda, cai a bolsa de valores, muda a economia, acontece um fator político que repercute no mundo, na economia, no seu negócio. Então, hoje as pessoas não têm mais tempo de fazer sempre uma longa terapia. E aí que eu acho que esse tipo de trabalho que nós fazemos, juntando dois grandes aceleradores de mudanças, podem provocar uma química que funciona muito bem. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar para que as pessoas sintam-se caminhando num processo. Agora, evidentemente, que pela minha formação em psicologia também, eu acredito que em alguns casos a pessoa precisa de um tempo, o cliente precisa de um tempo para amadurecer alguns conceitos. Eu acredito que nós devemos trabalhar focalmente, ao mesmo tempo em que pensamos globalmente no indivíduo. Ou seja, o indivíduo vem com algumas queixas, com algumas questões. Existem hoje abordagens na programação neurolinguística. Quanto mais se estuda PNL, mais abordagens específicas existem para se atacar, para se trabalhar questões específicas. E enquanto se trabalha uma coisa específica aqui, que gera um resultado, uma coisa específica ali, que gera um resultado, estamos a criar um mapa mais amplo sobre a pessoa. E temos a oportunidade de fazer uma abordagem mais ampla
sobre a pessoa. Certo. Então, eu acho, e é muito positivo. Uma das coisas que eu aprendi que me encantou, tanto com a hipnose quanto com a PNL, principalmente a PNL, é que as mudanças elas são muito gerativas. Existe um mito na psicologia de que as pessoas precisam sofrer muito, sangrar e reviver, botar todos os traumas para fora e esvaziar todos os traumas, fazer uma grande catarse. Isso é uma bobagem, isso é um mito. Às vezes existe a necessidade de que um trauma venha à tona, aquilo. Às vezes indivíduos fazem catarses, mas uma das coisas mais bacanas, mais admiráveis da programação neurolinguística é justamente que a reestruturação vai ocorrendo naturalmente. Não é necessário que o indivíduo necessariamente sofra, saia de uma sessão com um vazio e um sofrimento para pensar a respeito daquilo. Às vezes é inevitável, vai ocorrer, porque as circunstâncias da vida dessa pessoa são complicadas. Mas o próprio trabalho da PNL ele é gerativo, ele é voltado para uma reestruturação, um novo olhar, não no sentido de se minimizar o sofrimento, mas mesmo quando se aborda, eu abordo diretamente os problemas. Alguns desavisados pensam que a PNL sufoca os problemas ou nega os problemas. Não, pelo contrário. A boa, verdadeira PNL você precisa saber exatamente qual é o estado atual, exatamente o que está acontecendo, exatamente do que se trata, do que está se sentindo especificamente para que comece a se trabalhar uma mudança. Então, esse tipo de trabalho ele gera um resultado muito positivo de uma maneira geral, mesmo em situações muito sofridas de perdas. Eu tenho longa experiência de trabalhar com pessoas doentes, pessoas com câncer, pessoas que sofreram perdas afetivas de trabalho e uma série de coisas. Então, acredito que devemos sempre trabalhar por uma reestruturação, por alguma coisa que agregue. Devemos sempre fechar uma sessão com um enquadramento, uma moldura de aprendizagem. O que estamos aprendendo aqui, o que poderia pensar em casa, escrever num caderno sobre o que estamos aprendendo sobre a caminhada. Certo. E aí é um ponto muito importante, porque por vezes é necessário ter talvez o cuidado para que o próprio terapeuta não tenha a tentação de colocar o mapa dele e que o mapa dele se sobreponha, ou para aqueles que não têm aqui, que possam estar a acompanhar, que não têm aqui uma indicação de PNL, em que as crenças que o terapeuta possa ter não seja uma opinião, porque a crença baseada numa opinião é diferente de uma crença baseada numa convicção. Sim. Daí que, como é que é e de que forma é que esta formação que nós estamos a falar pode ajudar as pessoas para que neste, vamos lhe chamar casamento, entre a PNL e a hipnoterapia, para que eles não corram o risco de entender que aquele sofrimento que a pessoa está a sentir seja contaminado com a interpretação do terapeuta e que a pessoa saia com um vazio maior. Como é que poderemos aqui contextualizar que não havendo espaço vazio, qual será a melhor forma de abordar para que o cliente saia com algum recurso que possa usar logo? Justamente um diálogo de busca de recursos. Porque toda vez que eu vou fazer uma indução hipnótica, eu trabalho com a PNL e quase todas as técnicas de PNL que são embutidas dentro de uma indução hipnótica, existe um momento onde o cliente ele muda a percepção, a interação com o problema de outra forma e existe algum momento em qualquer técnica de programação neurolinguística verdadeira em que o cliente ele vai buscar recursos dentro de si. Então, eu acho que é essa constante busca desse enquadramento dos recursos. Isso é de extrema importância, que se busca. Agora, a questão do mapa é muito importante. Eu tenho uma visão sobre isso. Né? A física quântica nos mostra que não existe tal coisa chamada neutralidade. Né? A neutralidade é uma utopia. Não existe neutralidade. Sempre que nós observarmos um evento, nós mudamos o evento, inclusive da realidade. Mas nós precisamos nos esforçar, apesar disso, para tentar que as respostas venham do cliente. Provavelmente muitos terapeutas e hipnoterapeutas já passaram por terapias como clientes, já foram clientes de outros terapeutas, já fizeram muitas práticas, muitas coisas. Então, eles naturalmente têm em tese, em teoria pelo menos, uma facilidade, nem sempre é verdade, mas uma facilidade maior em resolver, em ter uma atitude responsiva mais
favorável para um processo de mudança. Eu, por exemplo, quando acontecem muitas coisas diferentes do que eu quero na minha vida, e eu tenho um mecanismo em mim, por conta de tanta coisa que eu faço, que imediatamente eu começo a procurar isso é uma oportunidade para quê? O que, que eu faço com isso? O que, que eu já estou aprendendo com isso? O negócio está acontecendo aqui e eu já estou me perguntando o que, que eu faço com isso, mas o cliente ele não tem esse recurso. Então, existe um perigo, muitas vezes, do terapeuta ele achar que o cliente ele tem que ter a mesma resposta. O erro de alguns gurus famosos, que inclusive inicialmente usaram o nome da PNL, depois foram gentilmente convidados a retirar o nome da PNL de seus best-sellers e outras coisas assim, porque justamente o Dr. Richard Bandler nos lembrou uma coisa muito importante, que nem todo mundo generaliza da mesma forma. Né? Então, se para o guru tal a solução é andar na brasa, talvez para mim não seja. Eu, por exemplo, não tenho menor atração para andar na brasa. Fico feliz quando a pessoa diz que vai, gostou. Fico preocupado quando a pessoa diz que já andou 43 vezes na brasa e ainda tem os mesmos problemas. Né? Uma hora, fico preocupado se não vai queimar o pé, uma hora dessas. Né? Então, a grande questão é justamente quando o indivíduo, ele, em sua caminhada, ele encontra as suas respostas e começa a acreditar que todos devem seguir exatamente aquele caminho. Isso é uma imposição de mapas. Eu estou impondo que você coma de uma determinada maneira, que age de uma determinada maneira. Eu acho que existe um consenso, independente das linhas terapêuticas, que se deve respeitar a individualidade, o mapa, as crenças daquela pessoa. Um cliente das 6 horas da tarde pode acreditar que isso resolveu um problema de um casamento se separando das 7, que tem um problema muito parecido, pode acreditar que deve insistir até a última possibilidade. Isso, enquanto terapeuta, cabe ao terapeuta refletir de volta, recapitular o que está acontecendo, ajudar a perceber os cenários que a própria pessoa, o cliente, está trazendo ali. Sim. Então, acho que essa é a nossa função. Né? E deixar que o indivíduo ele escolha. Né? Por mais que você saiba e tenha suas opiniões, você terá as suas opiniões a respeito disso, né? Temos que deixar que aquilo venha, porque senão a mudança não é verdadeira. O cliente ele tem que tomar suas próprias decisões. É isso que o fará mudar, se sentir mais forte. E uma outra pergunta também que eu acho que ficou para trás aí, que me vem à mente, que foi feita também, a respeito de se sentir a confiança, né, do terapeuta para ir adiante nas consultas. Eu acho que é praticar tudo isso, praticar, estudar, gravar, fazer induções, faça com o telefone. Hoje nós vivemos numa época que quando eu comecei não tinha telefone celular, não tinha nada disso. Né? Os gravadores eram deste tamanho, assim, enorme, com aquelas fitas cassete. Alguém lembra o que é isso? Fita cassete era caro, difícil de transportar. Hoje em dia, qualquer telefone básico grava vozes. Então, pratique a linguagem, grave induções para si, faça seu banco de induções para que possa compartilhar com futuros clientes. Dessa maneira, a pessoa vai ganhando proficiência. Eu acho que eu tenho tanta segurança de tanto que eu pratico. Primeiro comigo, né, como sujeito. Hoje mesmo, eu tive uma horinha tranquila, eu fiz uma indução, à tarde eu vi uma indução hipnótica, e a quantidade de trabalhos que eu gravo, que eu faço com outras pessoas. E é prática, é igual dirigir um automóvel. Quanto mais se dirige um automóvel, mais se ganha confiança para ir para as estradas, para onde for. E aqui também, naquilo que é confiança, não sei se concorda, mas há muitos terapeutas que se focam muito neles próprios. O que é que eles sabem, não sabem, quantas formações têm. E de outra forma será mais importante, e penso que a taxa de sucesso aumenta quando o terapeuta se foca única e exclusivamente num ponto. Quem está à frente dele e o que é que afeta essa pessoa naquele momento. E que a seguir essa pessoa possa ser livre, que numa próxima sessão aquilo que a afeta possa ser diferente. E aqui será a palavra-chave flexibilidade? Com certeza, certamente. Flexibilidade é extremamente... Quanto mais o terapeuta focar no cliente, na pessoa que está à sua frente, mais ele conseguirá resultados, no meu ponto de vista, porque as pessoas são diferentes. Se eu conheço pessoas que sempre fazem induções hipnóticas do mesmo jeito, começam da mesma forma, o mesmo tom de voz e tal. Eu, por exemplo, uso um mesmo roteiro inicial, mas para cada cliente que eu atendo, sai diferente, num tom de voz diferente, um ritmo diferente. Eu vou fazendo rapport com o cliente e eu vou adaptando
as questões únicas, exclusivas daquele cliente. Eu acho que esse é o grande segredo, porque dessa forma fazemos rapport com o paciente. Quando nós percebemos o paciente, nós fazemos rapport. Para isso é necessário flexibilidade. Sim. E aqui, sempre nessa dinâmica, que é, ok, ter um roteiro, mas aqui ter também muita noção de quais são as expressões, a linguagem não verbal. E Sim. às vezes existe quem esteja tão concentrado e que está com o roteiro à frente e que não olha para o mais importante, que é quem está à frente dele e que está-lhe a dar todo o material. Aqui na formação que nós estamos a falar, e que depois tem os elementos de trainer, como há pouco nós falámos, mas antes de ir para aquilo que é ser trainer, a pessoa ser para ela própria aquilo que pode ser para os outros. Até que ponto é que na formação também as pessoas vão ser sensibilizadas para esta linguagem não verbal e até algumas diferenças, como da física quântica, que para muitos pode ser desconhecida, mas queira-se ou não, interfere nos processos. De que forma é que nós podemos esclarecer quem nos acompanha estes detalhes? Podem fazer todas as diferenças na minha maneira de ver. Sim, eu concordo plenamente. Faz total diferença o tempo todo. Ler um roteiro quando se está começando pode ser importante, mas é muito importante que se interprete, que ao mesmo tempo se leia o roteiro. Não há nenhum problema. Eu costumo dizer, quando eu ofereço alguns roteiros no meu livro sobre hipnose, que os participantes vão ganhar a versão digital do livro, existem mais de 20 roteiros para vários questões diferentes, para fobia, para medo, para uma série de questões. A questão não é ler o roteiro, é se o roteiro ele é interpretado. Não há problema nenhum de ler o roteiro, desde que se fique com a pessoa ali, que um olho no roteiro, outro olho no paciente que está ali. Aqui E em o Portugal diz que um paciente... olho no burro e outro no cigano. Não quer dizer isso que aí. nem o burro nem o cigano tenha problema, mas é assim como se diz tradicionalmente. Sim, sim, exatamente, eu adorei. Né? Já estou aprendendo várias expressões para poder É usar uma, quando é estiver uma, aí. uma, uma expressão aqui de Portugal. Mas então seria manter o roteiro, ver o roteiro, mas ao mesmo tempo estar na Sim. dinâmica do cliente. Eu diria que, no meu entender, Uhum, o novo hipnoterapeuta ele deve começar com alguns roteiros como inspiração, mas ele deve ter em mente libertar-se deles. Né? Ou exato. seja, ele deve ter em mente, aos poucos, fazer espontaneamente o processo, tendo em mente vários conhecimentos. No início, fica com o roteiro, mas a prioridade deve ser sempre o paciente que está ali à sua frente. Porque o roteiro não pode ser mais importante do que a pessoa que está ali, as reações que ela está apresentando. Pelo menos como eu penso. Ele deve ter um pensamento de o quanto antes possível ganhar a intuição. Eu digo isso no curso, que um dos meus desafios na formação é desenvolver nas pessoas uma intuição hipnótica. Tudo se arregala os olhos para mim. Eu digo, pois é, uma coisa que é difícil, inclusive, explicar o que é, mas eu quero que vocês vão ganhando o conhecimento dos vários fatores da hipnose e treinar isso para que se ganhe uma intuição sobre deixar isso fluir, sobre deixar. E a linguagem não verbal é fundamental para isso, porque de acordo com os estudos da PNL e de outras psicologias, mais de 50% do impacto da comunicação está na linguagem não verbal. Mesmo o paciente estando de olhos fechados, de olhos cerrados, é importante que se mantenha a postura, a atitude, porque esses elementos não verbais vão continuar a influenciar o paciente da mesma forma, mesmo ele estando de olhos fechados. Exato. Aqui quase que é o exemplo quando nós estamos numa chamada e não temos a não ser a voz, e nós temos toda a diferença de saber se a pessoa diz um bom dia ou um bom dia. E nós notamos nesta forma de intuação, de energética quase. Sim. Agora, aquilo que muitas das vezes, uma pergunta aqui talvez muito essencial é, quando um terapeuta com experiência ou sem experiência, que esteja como novo terapeuta, e que surge alguém que possa ter uma questão que seja a dor do terapeuta, onde a pessoa se reconhece e se revê na história que está a ser contada pelo sujeito, pelo cliente, como se quiser chamar, e que isso é um assunto que ele tem a tratar. Qual será aqui a melhor hipótese? Ou a melhor sugestão? O que é que te parece, André? O meu entendimento disso é que nós, no fato de tornarmos terapeutas, não nos imuniza, infelizmente, das vicissitudes da vida, das questões
que acontece. Todos nós vamos continuar tendo questões especiais e vão continuar acontecendo eventos em nossas vidas e alguns deles serão diferentes, vamos experimentar dores que são coisas que estão acontecendo conosco. Eu acredito que o terapeuta ele precisa fazer terapia, ele precisa fazer trabalhos com hipnose consigo, consultar colegas terapeutas, para que ele passe por um processo para que ele consiga lidar com essas questões e deixá-las no nível pessoal e não misturar aquilo com suas questões pessoais. Eu mesmo tive uma experiência assim muito difícil, porque minha mãe veio a falecer há 14 anos atrás, e eu já era terapeuta há muito tempo e trainer. Eu não deixei de dar um treinamento, de fazer um treinamento, de atender ninguém, falando sobre perda, sobre uma série de questões, e ter a atitude de entrar ali, trabalhar, lidar com aquela questão e ter estratégias para desconectar. Aí a prática da PNL ajuda muito. Existem várias técnicas de PNL, quando a coisa vem, a emoção toma conta, e não é o momento de viver aquilo, não se deve sufocar, isso tem que ser trabalhado no outro momento. Mas, por exemplo, fazer dissociação visual sinestésica, colocar atrás de uma parede de vidro, por trás de uma parede de vidro, o problema lá longe, afastá-lo, explodi-lo, porque aquele é o momento do cliente, não é o momento do terapeuta. Eu já tive pessoas, inclusive, que me conheciam no nível pessoal, me pediram uma consulta para resolver uma questão específica. Todas dizem sempre, você parece outra pessoa, né? Não parece o amigo, a pessoa que eu conheço. Eu moro numa cidade pequena chamada Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, que muitas pessoas se conhecem, assim, não é uma grande capital como o Rio de Janeiro. Então, é muito comum encontrar no consultório pessoas que já nos viram na rua, num outro contexto social. Então, todos ficam impressionados, parece outra pessoa, porque ali eu sou humano, eu tenho um trato muito humano, eu sou um terapeuta humanizado, eu tenho muito orgulho disso. Eu não sou uma máquina de analisar, mas ao mesmo tempo eu sei separar, eu tenho um treinamento para separar as coisas e afastar minhas questões pessoais do meu dia de trabalho. E se um dia eu estiver muito mobilizado por alguma coisa que esteja me assolando de uma forma muito forte, a melhor coisa é cancelar os atendimentos naquele dia, resolver o problema e remarcar para uma outra ocasião. Certo. É o que eu penso. Aqui há algumas pessoas, terapeutas, que por vezes dizem que se sentirem emocionados, que preferem vazar essa emoção e não dissociar. Eu diria assim, que não deve ser proibido ter emoções. A questão não é o vazamento da emoção. É como o cliente vai perceber aquilo. Eu já me emocionei com coisas contadas por cliente, já lacrimejei, mas eu não me desesperei, não perdi o controle. Eu tinha coisas sob controle o tempo todo, né? Mas já me emocionei. Eu não quero dizer que o que eu estou falando é o verdadeiro. Acho que cada um tem sua conduta em relação a isso. Eu acredito que um terapeuta humanizado ele é mais benéfico para o cliente do que uma máquina fria, distante de analisar. Eu acho que é importante que o terapeuta ele reaja, que ele tenha emoções, mas que essas emoções também estejam sob controle, total controle dele, porque não é se ele vai manifestar uma lágrima, alguma coisa assim, é se isso está sob controle dele. Certo. Portanto, aqui é dentro daquilo que Jung colocava, na dimensão de ser uma alma humana com outra alma humana. Mas sim, com as técnicas, que eu próprio referia, para dominar todas as técnicas. Exato. Agora, dentro do domínio das técnicas e dentro daquilo que as pessoas possam ter, que naquele momento exato não consigam conter ou controlar ou dissociar, para ser mais objetivo, será melhor interromper naquele momento a sessão dizendo o que se passou, ou será melhor uma outra forma de acautelar a pessoa para que ela se possa sentir acompanhada, interromper ou prosseguir? Eu acho que depende do caso, depende muito da situação. Se não é nada que esteja fora de controle, o terapeuta pode incluir como manifestação humana e dizer, por exemplo, interessante essa história, eu cheguei a me emocionar, mas o foco volta imediatamente para o cliente, para o trabalho dele, aquilo que está sendo feito. Se o terapeuta ele tiver condição de acolher aquilo ali, acolher aquilo que está acontecendo e seguir adiante, se ele tiver condições. Agora, eu acho que se ele não tem condições, ele deve interromper.
Se ele avalia em algum momento que ele pode ter uma reação prejudicial, por exemplo, voltando à história do falecimento da minha mãe. Uhum. Ela faleceu de um câncer e eu fiquei durante 5 anos sem atender pessoas com câncer, diretamente o cliente. Eu atendia o filho da mãe que tinha câncer, isso não tinha problema nenhum, mas eu Uhum. escolhi. Eu entendi que eu precisava elaborar aquilo melhor na minha vida, então eu passei a recusar Sim. pacientes que tinham câncer durante um certo tempo, 4 anos mais ou menos assim. Uhum. Né? Uhum. Eu não especifiquei. Quando eu senti que eu estava Sim. pronto, eu passei a aceitar de novo e hoje em dia, se tiver que vir, não há problema nenhum. Porque Exato. eu entendi naquele momento que se eu fizesse o contrário disso, eu poderia não ter a objetividade que eu preciso para poder avaliar as questões porque eu ficaria emocionalmente envolvido demais. Sem dúvida. Aqui, pegando nesse sentido, que vai pegar naquilo que é a capacidade física e emocional do terapeuta, quantas sessões, considerando, sabendo que cada corpo humano e temos diversas fases, diversos momentos, mas em média, quantas sessões por dia serão aceitáveis, serão aconselhadas? Agora eu vou falar provavelmente algo que eu não faço. Não, bom, eu trabalho assim, né? Como eu faço muitas coisas, eu dou cursos, eu ministro Sim. formações e tal. Então eu escolho ter um dia, 2 dias da semana mais voltados para o consultório e outros Sim. dias voltados para outras coisas. Então mas mesmo assim eu procuro não passar de 10 atendimentos no Uhum. dia. Eu acho muito. Mas como eu tenho Sim. muita experiência, né, eu Certo. marco, aí faço um intervalo no meio do dia, vou almoçar, Certo. tomo um café, saio um pouco, volto, depois atendo mais alguns. Né? Então eu tenho algumas Sim. estratégias nesse sentido. Eu acho que inicialmente o terapeuta ele precisa conhecer a sua própria capacidade física, Certo. porque para ele poder, se ele tiver condições de manter o trabalho, a objetividade, a energia, o foco, né? Sim. Então ele pode avaliar, mas eu diria que alguma coisa de no máximo 10 10. sessões por, E para por aquele que dia. começa, sabendo que quem começa tem sempre o dilema de querer fazer mais para Mais sustentar talvez a tempo. clínica e tudo mais. É, Mas quem começa, exatamente. dividindo aqui entre aquelas que possam ser feitas pro bono ou que possam ser feitas num vetor gratuito para ganhar experiência, para aquele que começa, quantas sessões ou quantos processos, e aqui podendo determinar ou não de quantas sessões é que esses processos podem ser considerados, deve o iniciante considerar? Eu acho que ele precisa avaliar sua capacidade. Eu diria que metade, não mais do que 3, 5, alguma coisa Uhum. assim. Inicialmente, até que se ganhe proficiência, até que aqueles 5 estejam realmente num processo administrável. Uhum. Então, eu acho que alguma coisa em torno disso. Embora não haja uma matemática, não, acho que não pode se dizer tantos, mas eu acho que tem que ser menos, porque eu, Depende. com toda a experiência que eu tenho, tem dias, semanas que eu estou muito mais cansado Uhum. e naturalmente, até fazer essas 10 sessões que eu faço regularmente num dia Uhum. da semana, numa quarta-feira, que amanhã é o dia que eu atendo 10 seguidos ou mais até, Sim. tem semanas que eu estou cansado, então eu noto que eu estou no limite, mas eu tenho estratégias, eu tenho muita experiência para isso. Então eu tenho Certo. muitas estratégias para usar. E isso se ganha com o tempo, com a prática. André, eu estou aqui a ter notificação. Nós temos 20 segundos restantes, 19, 17. Não sei se a gente faz uma pequena pausa, se seguimos a seguir. Como é que estamos de tempo aí? Nós temos a live André, do Brasil agora que nós sim. precisamos fazer. Então, até já, e vamos continuar.